Isaías capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao 9. Vamos ler do verso 1 ao 9 e depois iremos pontuar em alguns versículos a mais. Mas a leitura iremos fazer do verso 1 ao verso 9. Eu convido a igreja mais uma vez a se colocar de pé, para assim lermos a palavra do Senhor. Eu lerei os versos ímpares e a igreja vai ler os versos pares, do 1 ao 9. Vamos iniciar. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Porque a vez de ainda ser ferido, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. A vossa terra está assolada, a vossa cidade consumida pelo fogo. A vossa lavoura aos estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Que o Senhor assim nos abençoe, com a porção lida da sua santa e gloriosa palavra. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus por esta palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, teu livro santo, o texto foi lido, Senhor, então somente nos ilumina. A tua palavra se renova desde há milhares de anos que a tua palavra vem se renovando em nossas vidas e nós acreditamos que hoje não é diferente. Tua palavra se renove, tua palavra nos fortaleça, nos dê sabedoria, intimidade contigo, Senhor, porque nós necessitamos de intimidade contigo, porque tu és o nosso Pai e és o nosso amigo, o nosso Consolador. Nos ajuda com esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, te agradeço. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. O tema desta noite que iremos trabalhar é um convite generoso. Um convite generoso. O Senhor sempre, eternamente, com a sua generosidade, continua nos convidando todos os dias para o seu pastoreio, para o seu reino, para a sua presença. Ele se alegra, evidentemente, quando estamos buscando dia após dia o seu caminho, dia após dia obedecê-lo, dia após dia estar juntinho dele. Isaías traz essa mensagem para o povo de Deus, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, anunciou as suas mensagens ao povo de Judá, ao povo de Israel, e nos anos 742 a 687 a.C.,
Os temas principais da mensagem do profeta são o poder de Deus de Israel sobre todas as coisas. O poder de Deus de Israel sobre todas as coisas. É uma das mensagens principais do profeta Isaías, que Deus está no controle de todas as coisas. A gente fica muitas vezes indignados com os acontecimentos no mundo, com as guerras, estão aí bem patentes, sempre existiu, sempre vai existir, com a transgressão do povo. Não precisa ir muito longe, basta olhar para a nossa cidade, a idolatria que se passa no momento. Mas o Senhor, com a sua misericórdia, continua sendo generoso para conosco, nos esperando, nos convidando dia após dia para estar sobre os seus cuidados pastorais. Ele faz esse convite generoso através de um povo iníquo, cheio de iniquidade, cheio de transgressão. O Senhor, nesse capítulo, vem fazer o convite a este povo. Quem são os convidados? Filhos desviados e revoltados. Veja que o Senhor se preocupa. Muitas vezes a gente se aborrece, a gente não quer nem ver, mas o Senhor está preocupado com esse povo revoltado, desviado. Veja o verso 2 que lemos: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. A partir do momento que você observa alguém revoltado contra o Senhor, é porque não tem conhecimento e muitas vezes não quer buscar o conhecimento. Mas o Senhor é misericordioso. Já imaginou se Ele fosse agir conforme as nossas transgressões, conforme os nossos pecados? Quantas vezes também passamos momentos semelhantes de estarmos desviados e revoltados com Deus? Quantas vezes você não disse com você mesmo, eu disse comigo: será que Deus me esqueceu? Deus não existe. A gente não conhecia, não sabia. Ficamos revoltados muitas vezes no passado, quando não conhecia o Senhor. E é fácil você se deparar com alguém que diz, até que diz que Cristo não existe, que Deus não existe, que essa palavra, a Bíblia Sagrada, a gente compreende, lê e compreende como quer, mas não é como quer, é como o Senhor dá entendimento, porque a palavra é dele. Então o Senhor vem fazer convite generoso a pessoas desviadas e revoltadas, e ainda infiéis e insensatos. Veja o verso 3 que nós lemos: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O Senhor faz uma comparação aqui, irmãos. Ele diz que o boi conhece o seu possuidor, está chamando o boi de mais inteligente do que o próprio povo. Qual é a inteligência que um boi tem? Boi não tem inteligência, tem instinto. Mas ele está dizendo que o boi conhece o seu possuidor e o seu povo não lhe conhecia, não queria conhecer. E ainda diz mais: o jumento, o dono da sua manjedoura. O jumento conhece seu dono, mas o povo de Israel não queria conhecer o seu dono, que seria o Deus Todo-Poderoso. E apenas o tempo passou, mas as atribuições continuam a mesma. Muita gente hoje, infelizmente, eu falo com tristeza, não com alegria, vive igual o boi, vive igual o jumento, sem conhecer a Deus, sem querer conhecer a Deus, sem querer buscar o Senhor, sem querer ler essa ferramenta tremenda que temos nas mãos, que é a palavra do Senhor. Mas ele vai mais adiante ainda. Ele convida quem? Os iníquos e corruptos. Olha o verso de número 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de maligno, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Quem dá passos, quem abandona o Senhor e volta para trás,
lá no Apocalipse ele chama de covardes. E diz mais: se os covardes não herdarão o reino de Deus. É fácil nos dias de hoje você encontrar pessoas que já se viram a Deus, que estiveram na igreja, passaram anos e anos na igreja, quebrantada aos pés do Senhor, e hoje está com a vida no mundo, fora dos caminhos do Senhor, voltaram para trás, se acovardaram. O Senhor não gosta de covarde, Ele não coabita com covarde. Ele disse lá em Apocalipse que os covardes não herdarão o reino de Deus. Por isso que nós temos que nos encorajar dia após dia para continuar buscando esse Deus Todo-Poderoso. O Senhor ainda faz um convite generoso a quem? Aos doentes e miseráveis. Versículo de número 5. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. O povo estava doente, ferido. Por quê? Vivia na rebeldia. Deus é amor, nós sabemos disso, mas é justiça. Você acha que Ele não vai olhar para aquele que está buscando ao Senhor, está quebrantando aos seus pés, vai preparar ali o galardão para aquele que está sendo disciplinado, convidado e atendendo o seu convite, para estar beneficiando aquele que está em rebeldia? Ele é justiça. Ele convida, Ele é generoso, Ele chama. Mas Ele faz uma pergunta: você quer continuar nas chagas, na enfermidade, em rebeldia, não só física, espiritual, enfermidade espiritual, longe da minha presença, longe do meu caminho? E ainda, meus irmãos, Ele vem fazer o convite aos desesperados. Será que é difícil você encontrar pessoas desesperadas nos dias de hoje? A gente vê toda hora. Basta ligar uma TV no jornalismo, o quanto tem de atrocidade, as pessoas desesperadas nesse mundo. É na roubalheira, é na todo tipo de transgressão, é na violência, desespero da vida das pessoas, preocupadas só com o ganho, com a bonança, e esquecendo a palavra do Senhor, esquecendo o caminho do Senhor. Olha o verso 6 que vai nos dizer: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, serão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras são não espremidas, nem atada, nem amolecida com óleo. É como se não tivesse jeito para aquelas pessoas que estão na distância do Senhor, ferida, sem possibilidade de se aproximar do Senhor, cheia de chagas, cheia de pus, pessoas desesperadas, física e espiritualmente. Aí Ele faz um convite de ir para onde? Para conversar com Ele. Ele chama essas pessoas para conversar com Ele. Nós agora vamos ao verso de número 18. Veja que o Senhor vai convidar essas pessoas para conversar com Ele. Verso 18 diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como lã. Veja a misericórdia do Senhor, o Senhor querendo sarar esse povo, sarar a sua enfermidade, sarar as suas chagas, tanto físicas e sobretudo as espirituais. É o Senhor convidando pela sua misericórdia, tão somente pela sua misericórdia, Ele vem trazer o seu convite ao povo. Aqui se encontra a rebelião do homem e a misericórdia de Deus. Nesse texto que lemos está estabelecida a rebelião do homem e a misericórdia de Deus. Lá no passado também estávamos assim, em rebeldia, em rebelião para com o nosso Deus. Mas Ele foi misericordioso conosco, nos esperou, convidou, até aquele dia que o Espírito Santo tocou no nosso coração, nós partimos para a presença do Senhor.
Foi através do seu convite, é sempre através do seu convite. Não há nenhum esforço humano para chegarmos na presença do Senhor. É pela vontade dEle, pela determinação dEle. Mas Ele convida, Ele está de braços abertos para todos. Ele convida, que se encontra na rebelião do homem. Ele vai trazer promessa, pleno perdão de todos os delitos. Nesse verso 18 que lemos, mais uma vez, vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados estejam como a escarlata, mesmo estando com os pecados evidenciados, delitos e delitos, delito sobre delito, dia após dia, mas o Senhor chama, o Senhor convida, e dá mais promessas, né? Diz que os nossos pecados podem estar como escarlata, pode estar vermelho, rutilante, mas Ele quer embranquecer, colocar branco como a neve os nossos pecados. Portanto, irmãos, olhe para aquele que está na transgressão, na iniquidade, para aqueles que estão afastados do Senhor, olhe com amor e ore por ele. Muitas vezes a gente critica, a gente fica se maldizendo, reclamando, porque isso existe dentro da nossa própria família, mas nós precisamos orar, nos quebrantar na presença do Senhor, para que Ele continue com a sua misericórdia acesa e continuar convidando esses filhos revoltosos para voltar à sua presença. O Senhor quer que sejamos bem-aventurados na terra. É desejo do Senhor. Ou você acha que Ele nos chamou para não fazer nada por nós? Na verdade, Ele já fez tudo, que Ele nos deu a vida, o dom da vida. Mas Ele quer que nós gozemos das delícias dessa terra. Olha o verso 19, Isaías 1,19, o que é que diz? Se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Promessa de Deus, eu sempre digo, promessa de Deus é prego batido, ponta virada. Se você quiser e me ouvir, der ouvido, comereis o melhor dessa terra. Nós nem sabemos qual é o melhor dessa terra. Tanta coisa boa que o Senhor pode nos oferecer. A palavra de Deus diz que o mundo é mau, adulto e perverso. Mas o Senhor oferece coisas boas, porque só Ele tem possibilidade de oferecer delícias para seus filhos. Então Ele estava abrindo o seu armário, abrindo a sua despensa para oferecer delícias a essas pessoas, corruptores, afastados de Deus, desviados de Deus, vivendo uma vida pior do que um boi, pior do que um jumento, e Ele querendo ajudar aquelas pessoas, na verdade fazer tudo por suas vidas. E ainda, eu estou na parte introdutória, mas vai ser rápido. Uma advertência severa, extermínio, se o convite for recusado. Infelizmente, aí vem a parte dura e pesada. Se o convite for recusado, o Senhor faz uma advertência severa. De quê? De exterminar, eliminar o povo que dá as costas para Ele. Olha o verso 20, é palavra dura, mas está aqui na Bíblia. Não foi eu que escrevi, foi o Espírito Santo de Deus. Verso 20, mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. É o Senhor que está dizendo. Por isso que a gente tem que correr atrás. Irmão, o importante é a minha vida, eu estou salvo e pronto. Não. Tem muita gente que, em primeiro lugar, necessita de Deus, né? Mas Ele nos usa para que vida possa ser salva. Eu estou aqui pela misericórdia do Espírito Santo, você também, mas alguém te evangelizou, alguém falou de Deus para você, um dia alguém te levou uma palavra, um dia alguém te convidou para vir à igreja. Então, a gente tem que chorar também, gemer, com gemidos inexprimíveis, igual o Espírito Santo, orando pela vida dessas pessoas que estão desviadas do nosso Deus. Dito isto, nessa parte introdutória, o Senhor traz uma palavra aos seus reincidentes,
Quem são os reincidentes? Primeiro ponto, uma palavra aos reincidentes. O relacionamento do reincidente com Deus. Olha o verso 1 e 2 que lemos. Mais uma vez o verso 2, vamos chegar nele. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é que fala, que criei filhos e engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O Senhor, no início, teve um relacionamento maravilhoso com esse povo. Aliás, o povo com Deus, porque o relacionamento de Deus conosco sempre foi maravilhoso. Deus nunca mudou. O povo tinha um relacionamento no início com o Senhor, porque foi Ele que criou, através de Abraão, criou o seu povo. Mas o povo se revoltou e não quis mais ter relacionamento com Deus. Aí Ele vem aqui trazer essa queixa, uma palavra a esses reincidentes. Os sentimentos do amor de Deus pelos seus reincidentes. Eu gostaria que os irmãos fossem lá no livro de Oséias, primeiro livro dos profetas menores, Oséias capítulo 11, que vai falar dos sentimentos do amor de Deus pelos reincidentes. Amós, Oséias, aliás, capítulo 11. Oséias, capítulo de número 11. 11. Oséias 11, verso 8 e 9. Sim. Oséias, capítulo 11, versículo de 8 a 9. São os sentimentos de amor de Deus pelo reincidente, por aquele que está sempre caindo. Verso 8 ele diz: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria com Adimar? Como fazer-te um Zebulon? Mas o meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixão a uma se acende. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem. O santo no meio de ti não voltará em ira. Veja a misericórdia do Senhor, através de toda aquela iniquidade, através de toda aquela transgressão, o Senhor criou aquele povo, fez a promessa a Efraim, a Israel, e o povo transgrediu, o povo deu as costas, o povo se corrompeu, mas ele aqui vem dizer no verso 9: não executarei o furor da minha ira. Só isso bastava, né? Essa frase, não executarei o furor da minha... Você já imaginou a ira de Deus? O que seria a ira de Deus? O que seria um Deus irado? Misericórdia, né? Que Deus nunca possa derramar sua ira sobre nossas vidas, apesar que Ele executou muita gente por conta da sua transgressão. Não tornarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. O santo no meio de ti não voltará em ira. Nós temos essa segurança que estando servindo a nosso Deus, buscando obedecê-lo, Ele não vai trazer a sua ira sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Apesar de termos uma vida difícil, mas o Senhor não vai trazer sua ira sobre as nossas vidas. O chamado amoroso do Senhor, Jeremias capítulo 3, verso 22. Jeremias capítulo 3, verso 22. O Senhor faz um chamado amoroso para com aquele povo, e com aquele povo Ele fez e faz conosco nos dias de hoje. Um chamado amoroso, porque o chamado do Senhor é sempre através do amor. Jeremias 3, 22 vai dizer, capítulo 3, verso 22. Diz assim a palavra do Senhor:
Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. O Senhor se regozija em estar chamando o povo, convidando: voltai, ó filhos rebeldes, e curarei as vossas rebeliões. Ou seja, o povo estava vivendo em rebelião na presença do Senhor. Parece até que, até os dias de hoje, realmente não aprenderam, né? Que a maior parte da população do mundo inteiro hoje vive em rebelião. Você tem uma ideia, aqui no Brasil, entre católicos e evangélicos, tem apenas 30% de cristãos, somando católicos e evangélicos, né? Segundo a estimativa, 30%, não chega nem a 30%, 29%. E o restante, onde é que está? Em rebelião contra Deus, transgredindo contra o Senhor. E qual é a palavra dele? Voltai, ó filhos rebeldes. É um deleite do Senhor para que esses filhos possam voltar. Está aqui em Jeremias 3, 22. Você pode marcar, deixar isso marcado na sua Bíblia. E ainda, a grande promessa aos que voltam. Eu vou mais uma vez lá em Oséias. Nós estamos no culto de doutrina, a gente pode manusear a Bíblia. Mais uma vez em Oséias, capítulo 14. Agora, capítulo 14, do livro de Oséias. Oséias, capítulo 14, do versículo 4 ao 5. Oséias 14, do 4 ao 5. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Oséias 14, do verso 4 ao 5. A grande promessa para aqueles que voltam para a presença do Senhor. Oséias 14, verso 4. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Que Deus é esse? Que Deus misericordioso é esse? O povo só transgredindo, filhos corruptores, longe dos caminhos do Senhor, não quiseram dar ouvido ao Senhor, e Ele: curarei a sua infidelidade. Esse é o Deus perdoador. É por isso que a gente acredita, confia que Ele vai salvar os nossos. Continue orando pelo seu filho, pela sua filha, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu irmão, que Deus há de curar. Verso 4 ainda: curarei a sua infidelidade, e eu de mim mesmo os amarei. Se as pessoas tivessem um mínimo de entendimento, corria para os braços do Senhor quando diz: eu de mim mesmo os amarei. Já imaginou você receber o amor de Deus? Ele é amoroso, é a marca principal dele, ele é amor. Deus é amor, mas Ele quer derramar esse amor sobre nós, sobre a humanidade, e a humanidade não quer dar ouvido ao Senhor. Muitas vezes até os crentes, as igrejas vazias. Infelizmente, nós somos transgressores nesse sentido. Você vai ali, não precisa ir no Parque do Povo não, né, que seria demais. Final de semana, observa aí as cervejarias, os restaurantes, os bares, todos lotados. Eu não quero nem falar do Parque do Povo. Mas as igrejas, final de semana, como é que estão? Todas as igrejas, onde você passar, você vai avistar uma igreja. No dia de domingo, como é que está a quantidade de gente dentro das igrejas? É mirrado a presença das pessoas, são mirradas mesmo, infelizmente. E Deus querendo amar, Deus querendo derramar o seu amor sobre a humanidade, sobre as pessoas, convidando, chamando, implorando. Ele faz um apelo aqui no livro do profeta Isaías:
para que o povo volte para os seus caminhos. Deus recebe o filho pródigo, cheio de amor. Lembra lá em Lucas, não precisa ir lá em Lucas 20, 24, o amor que o pai preparou para receber aquele filho, o filho pródigo, o filho rebelde. É o retrato da misericórdia de Deus. Aquele rapaz fez o pai vender a sua parte da sua herança, gastou todinho na orgia, na farra, na embriaguez, e volta para o pai. Não voltou porque estava totalmente arrependido, voltou porque não tinha mais nada. Estava tomando conta de porcos, comendo ali a lavagem de porcos. Ele se lembra que tem um pai que daria toda a assistência a ele, e ele deu as costas para o seu pai. Praticou rebeldia para com seu pai. Ele volta e o pai recebe, manda colocar uma roupa decente nele, manda colocar um anel, tomar um banho, manda fazer uma festa, matou um novilho para receber seu filho pela sua misericórdia. Fosse um pai rebelde, ia receber ele dando uma coça, colocando ele de castigo, maltratando. Mas não é assim que o Senhor faz. Ele chama, e aquele que voltar, mesmo sendo reincidente várias vezes, mas aquele que voltar verdadeiramente com o coração quebrantado à presença do Senhor, ele vai receber com amor, ele vai fazer uma festa, ele vai transformar a sua vida. E ainda, meus irmãos, uma palavra aos reincidentes. O caminho do regresso é simples. Quando o reincidente, o transgressor, volta para a presença do Senhor, é um caminho simples. A palavra vai falar. Veja aqui Isaías capítulo 1, o texto que não lemos esse versículo, vamos ler o 16 e o 17. É simples, 16 e 17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, e diante dos meus olhos cessai de fazer o mal. Verso 17. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Tudo isso aqui nós temos possibilidades de fazer. Deus não dá uma carga que nós não podemos carregar. Quando o filho está revoltado, rebelde, não quer saber do Senhor e de repente se quebranta, volta à presença do Senhor, ele tem possibilidade de se purificar, de tirar a maldade dos vossos atos diante dos olhos de Deus. Um dia também nós tínhamos maldade no nosso coração. Não vem dizer que aqui sempre teve uma vida de santidade, todos não. Um dia nós tivemos maldade no nosso coração, mas nos purificamos, procuramos tirar a maldade do nosso coração, que é natural na vida do homem, ter um coração sujo, impuro, cheio de maldade, mas o Senhor tem a possibilidade e nos dá a ferramenta necessária de estar tirando a maldade no nosso coração. Verso 7 diz: aprendei a fazer o bem. O Senhor nos ensina todos os dias a fazer o bem. Por que é que a humanidade só quer se enveredar para o lado do mal? Ele aprenda a fazer o bem, tem a ferramenta, tem os ensinamentos. Eu fico observando nos dias de hoje, e sempre existiu, evidentemente. Os pais criam os filhos na igreja. Igreja não é lugar de criar menino, né? Mas traz os filhos para a igreja, quando criança, ensina os caminhos do Senhor, do jeito que o salmista falou, né? Ensina o teu filho o caminho que deve andar, para quando ele crescer não esquecer dele. Então, o que é que acontece? Quantos casais você já tem observado, pais e mães têm criado seus filhos, trazendo à igreja, depois que ele endurece o pescoço, 14, 15 anos, 16 anos, não quer vir mais para a igreja, vai fazer a vontade do mundo, se revolta contra o Senhor. Será que é diferente daquele povo de Israel naquela época? Filhos revoltosos, em rebeldias, filhos de obreiros. O pai levou para a igreja, ensinou, fez a sua parte, e depois ele transgrediu, saiu da presença do Senhor.
como o filho pródigo que saiu, que é um exemplo que falamos agora há pouco. Mas o Senhor sempre está nos ensinando a aprender a fazer o bem, a atender à justiça. Não é bicho de sete cabeças você atender à justiça, não. Todo mundo conhece o que não deve fazer. Somos ensinados desde a escolinha do ABC. Atender à justiça, repreender o opressor, defender o direito do órfão, pleitear as causas das viúvas. Não é diferente dos dias de hoje, mas naquela época as viúvas eram muito vulneráveis. As viúvas da época do povo de Israel, naquela época, não tinha nenhum amparo. Era só o marido, quando o marido morria, esperava um amparo no filho. Hoje é diferente, né? Graças a Deus que as viúvas têm um amparo legal do governo. Mas mesmo assim, não tira a responsabilidade da igreja de pleitear pelas viúvas, de ajudar as viúvas. Isso não é só para o pastor, nem para o presbítero, nem para o diácono. Todos nós que temos possibilidade, Deus está falando aqui para o seu povo, não é só para mim e para você, para todos. E por último, meus irmãos, nesse primeiro ponto, o convite e a promessa, lá em Hebreus capítulo 3, verso de número 15. Vamos ler uns textos hoje para nos fortalecer no culto de doutrina, né? Hebreus capítulo 3, verso de número 15. 3, capítulo 3, verso 15. Um convite cheio de promessa, Hebreus 3,15. Vai nos dizer: enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Continue, meu irmão, amolecendo o seu coração. Nós temos a possibilidade de ouvir a voz de Deus todos os dias, como crentes, não só no culto, na igreja. Temos em casa a palavra de Deus. E eu tenho certeza que os irmãos, como crentes, estão sempre lendo a palavra de Deus. Então, não endureça o vosso coração na presença do Senhor. Segundo ponto, vamos à frente. Uma pregação comovente. Uma pregação comovente. Não olhe para mim, porque não é minha pregação, é do Senhor. A pregação é de Deus. Uma pregação comovente. Quem é o pregador dessa palavra? Falando para o profeta Isaías. O próprio Deus. Mais uma vez no verso 2. Ouvi os céus e dá ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala. Essa pregação é o próprio Deus falando. A gente tem que aprender que quando o homem está pregando aqui no púlpito, não é ele, é o Senhor que está falando. O homem é apenas um instrumento, está sendo apenas usado. A pregação é quando a palavra é genuína, verdadeira. Quando a palavra é extraída da Bíblia, é o Senhor que está falando. O Senhor falava com aquele povo e aquele povo não dava ouvido. Quem eram os ouvintes? Pessoas com a religiosidade exterior. Verso 11, Isaías capítulo 1, do versículo 11 ao 15. Nós não lemos, mas vamos ler agora. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Naquele tempo se fazia sacrifício. E Deus faz uma pergunta: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiro, de gordura de animais cevados, e não me agrada do sangue de novilho, nem de cordeiro, nem de bode. Quando virdes para comparecer perante mim, quem vos requereu o seu pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer oferta vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada a ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece.
já missão pesada, estou cansado de sofrer, sofrer. O Senhor estava sofrendo com os sacrifícios sem nenhuma validade daquele povo. Como é que eu vou sacrificar a Deus se eu tenho uma vida alienada dele? O povo achava que trazendo o sacrifício de bode, de carneiro, de ovelha, de gado, de aves, festas e festa da lua nova, festa do sábado, e tome festa e tome sacrifício. Será que a gente vê alguma coisa parecida nos dias de hoje? Sacrifício, festa, idolatria. Deus estava cansado de sofrer, de observar a situação daquele povo, e continua nos dias de hoje sofrendo também, porque o Espírito Santo sofre quando as pessoas ficam alienadas dele, não dá ouvido a ele. E Deus disse que sofria com a religiosidade exterior do povo. Quando se fala em religião, religiosidade, ela tem que ser do nosso coração. A grande religião é obedecer à palavra de Deus. Certa vez alguém me confrontou e perguntou: você é evangélico? Qual é a verdadeira religião? Católica, evangélica, espírita? Eu digo: a verdadeira religião é obedecer à palavra do Senhor. É uma religiosidade interior, extraída do nosso coração. O Senhor estava cansado de sacrifícios errantes. Fazia no exterior, mas no interior do coração, aquilo não se via de nada. E ainda, meus irmãos, uma pregação comovente a quem? A pessoas corrompidas. Veja o verso 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de maligno, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Então o Senhor está fazendo uma pregação aqui, é uma nação corrompida, pessoas corruptas, iníquas, como está também no verso 3, verso 5 e verso 6. Pessoas que abandonaram o caminho de Deus, como lemos no verso de número 2. Então, o conteúdo da sua pregação é revelar o pecado. Ele revelou aqui o pecado desse povo, conscientizou o pecado, continua nos dias de hoje conscientizando em relação ao pecado. Versos 5 e 6 vai dizer: porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão ferida, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atada, nem amolecida com óleo. As pessoas estavam completamente em enfermidade física e espiritual na presença do Senhor. Portanto, Ele mesmo veio pregar através do profeta Isaías: sou eu quem falo, sou eu que estou acusando, e convidando aquele povo para mudar de vida. Ele condena a justiça baseada na religiosidade, como lemos aqui no verso 16 e 17, mas o verso 15 diz: pelo que quando estendeis as mãos, esconde de vós os olhos, sim, quando multiplicar as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, cheias de maldade. A gente fala muito de idolatria, não é? As pessoas idolatram um jogador de futebol, idolatra as imagens de escultura. Tem que dizer que é idolatria mesmo, que o Senhor condena tudo isso. Idolatra isso, idolatra aquilo, idolatra até uma roupa. Mas a verdadeira idolatria, ela está no coração, não é no exterior, é no interior. A verdadeira a idolatria, a mais perigosa, a venenosa, está no nosso coração. Quando se idolatra exteriormente é uma coisa, mas quando ela vem para o coração, o povo estava com o coração carregado de idolatria, idolatrava qualquer coisa no seu coração, menos a morada do Espírito Santo que se faz morada no nosso coração.
Que tristeza! Aí tem essa pregação comovente do Senhor, revelando esse pecado, condenando essa idolatria. Ele exorta para o arrependimento, ele exorta para a conversão, no verso 16 e 17, que lemos agora há pouco, o Senhor exortando esse povo à conversão. E nos dias de hoje, não tem, eu falei a semana passada aqui, não tem nenhuma possibilidade de alguém dizer, eu nunca ouvi falar de Jesus. Não vai ter essa desculpa, porque o Senhor está chamando, convidando para a conversão todos os dias, e em todo canto tem obreiro fazendo a obra, uns com dedicação, outros não, mas até na sua porta, quando você não sai para canto nenhum, quando não vai em busca de Deus em lugar nenhum, chega alguém na sua porta evangelizando, e Ele está aqui convidando para a conversão, oferecendo arrependimento, oferece aos arrependidos uma nova graça. Olha o verso 18, mais uma vez, é a graça de Deus estabelecida, oferecendo ao seu povo. Vinde, pois, arrazoamos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, e se tornarão brancos como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, eu tornarei como lã. Isso aí é graça de Deus. Quando Ele faz essa promessa e quando Ele cumpre na vida do seu povo, é a graça do Senhor estabelecida na vida do povo. Adverte seriamente acerca dos perigos da rejeição daquele que rejeita. O Senhor está advertindo todos os dias. Enquanto a gente estiver aqui, meus irmãos, podemos viver 100 anos. O Senhor está nos alertando na situação do rejeitar. Pense 1000 vezes, não é 10 vezes não. Pense 1000 vezes em rejeitar o Senhor. Veja o verso 20. Mas se recusardes, fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse, os rebeldes que se recusar ao Senhor, é Ele que está dizendo, será devorado à espada. Olha que coisa perigosa, que tristeza. Aí você começa a pensar, né? Eu penso na minha família, né? Na minha parentela, que são os mais próximos, que nós conhecemos mais. Nosso desejo é que todos fossem salvos, né? A gente começa a pensar na nossa parentela, na rebeldia que aquele povo... Eu não quero nem falar da minha família em relação a essa situação, a família que vive em rebeldia, buscando coisas que não agradam o Senhor, que não vai agradar nunca. Ele vem prometer aqui a sua espada para os rebeldes. É um texto que só traz pancada para a gente, né? Mas está aqui, escrita pelo Espírito, através do Espírito Santo de Deus. Terceiro ponto, terceiro e último. Ele vem cobrar desse povo. Ele veio, foi uma reclamação, veio fazer um convite por conta de tudo isso, por conta do pecado. Então, o terceiro ponto, o que é o pecado? Em relação a essa situação aqui, o que seria o pecado? É uma mancha que ninguém pode remover. Lá em 2 Pedro, capítulo de número 2, verso 3 e 15, vai dizer que é uma mancha que ninguém pode remover. Se o homem continuar na vida de transgressão no pecado, ele vai continuar numa mancha e ninguém pode remover, a não ser o Senhor Todo-Poderoso, se Ele não espiritualizar aquele homem. O que é o pecado? É uma doença que ninguém pode curar. Veja o verso 6, o que é que diz de Isaías capítulo 1, mais uma vez o verso 6. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, não há nada que preste, não há nada de bom, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas. Gente, quantas vezes você já ouviu gente morrer no pecado e nas chagas, na ferida, e com o coração endurecido? Será que Deus não permite isso? Permite. Ele mostrou, né, quando Satanás foi visitar, a situação que Jó ficou, e era um homem de Deus, Jó era um homem fiel, reto e fiel.
Mas ele mostrou que situação o homem pode ficar, como Jó ficou, rasgando o seu corpo no caco de telha, cheio de chaga, de feridas e inflamações. Claro que ali Deus foi uma ilustração em relação ao que ele pode fazer, aquele que é fiel e é reto. Mas quantas pessoas têm morrido no pecado, agarrado no pecado, cheio de chaga, cheio de ferida, morrendo aos pedaços, e não se quebranta o seu coração perante o Senhor, ainda não quer dar ouvido ao Senhor. O que é o pecado nesse sentido aqui? É um fardo que ninguém pode suportar, já lemos aqui no verso número 4. São algemas que ninguém pode abrir. O pecado são algemas que ninguém pode abrir. O próprio Isaías, lá na frente, capítulo 61, Isaías 61, já quase no final, verso 1, ele vai dizer: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados. O pecado, disse aqui o texto, são algemas que ninguém pode abrir, só o Senhor tem possibilidade de abrir as algemas que prende um pecador. O policial, quando prende ali um detento, um preso, uma pessoa um infrator lá na rua, ele algema. Eu passei muito por isso, que eu sou um policial. Ele algema aquela pessoa, mas quando chega lá na delegacia, ele vai destravar aquela algema. Ele tem poder com aquela chavinha de destravar a algema. Mas uma vida pecaminosa, só o Senhor tem a chave de abrir essas algemas. O ser humano vivendo uma vida de transgressão, de pecaminosidade, só o Senhor, se ele se quebrantar aos pés do Senhor, se o Senhor der as ferramentas necessárias para ele se quebrantar aos seus pés, só o Senhor pode abrir essa algema. O pecado é uma corda que ninguém consegue arrebentar. O pecado é uma corda que ninguém consegue arrebentar, o ser humano nenhum. Veja em Provérbios, capítulo 5, verso 22, estamos já acabando, irmãos. Provérbios, capítulo 5, verso 22. Provérbios 5, 22. O pecado é uma corda que ninguém consegue arrebentar. Provérbios 5, 22. Capítulo 5, verso 22. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será o quê? Detido. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão. As pessoas estão presas na iniquidade do pecado, estão amarradas. É no alcoolismo. Hoje o mais frequente, está mais em evidência, são as drogas. Está matando milhares e milhares de jovens. Prostituição, adultério, fornicação. Quanto ao perverso, suas iniquidades o prenderão. Quando as pessoas deixam levar para esse lado da iniquidade, da cobiça, da maldade no coração, como falou Isaías, o que é que vai acontecer? Com as cordas dos seus pecados será detido. Tem tanta gente detida no pecado hoje, e morrendo no pecado, pior ainda. Então, o Senhor vem trazer essa advertência. O pecado é um ídolo do qual ninguém consegue se livrar. Esse é o último texto que vamos observar, Ezequiel, capítulo 14. Você vai um pouquinho à frente só. Ezequiel, capítulo 14. É o último texto de estudo, Ezequiel 14, verso 3 e 4.
ele vai dizer que o pecado é um ídolo do qual ninguém consegue se livrar. Ezequiel 14, verso 3 e 4. 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: Filho do homem, estes homens se levantaram, os seus ídolos, dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Verso 4. Portanto, fala com eles e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Eu falava agora há pouco, que a maior idolatria está no coração. Quem continuar com a idolatria no coração, o Senhor vai recompensar segundo os seus ídolos. Quando se fala idolatria, a gente lembra logo dos santos, que está no Salmo 115, que tem boca, mas não fala, pé, mas não anda, nariz, mas não cheira, mão, mas não apalpa. No final diz: aqueles que fazem, seguem, ficarão dessa mesma forma. Então, quem tem idolatria no coração, o Senhor vai responder conforme os ídolos do coração. Portanto, meus irmãos, que continuemos amando, adorando a esse Deus Todo-Poderoso, idolatrar só a Ele. Por último, mas Jesus é o libertador. Louvado seja Deus que Jesus um dia nos chamou, Jesus um dia nos transformou, Jesus nos sustenta, Ele é o transformador, é o libertador. João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós estamos livres na presença do Senhor, é motivo de muita alegria, motivo de muito regozijo, motivo de continuidade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu queria que algum irmão, estamos já na conclusão, que algum irmão lesse, dentro desse sistema de libertação na presença de Cristo, Romanos capítulo 12, verso 21, algum irmão, estamos concluindo. Concluí com alguns textos, irmão lendo, participamos. Romanos 12, 21. Que coisa maravilhosa, Vencer o mal com o bem. Alguém já te fez mal? Certamente, alguém aqui um dia foi tratado com maledicência, alguém um dia lhe fez mal. Então, desejo o bem para ele, ore por ele, trate com o bem, retribua com o bem. Outro texto, 2 Coríntios 3,17, outro irmão, por favor. Isso é o livramento que Cristo Jesus tem nos dado. 2 Coríntios 3,17. 17. Capítulo 3, verso 17. Louvado seja Deus, O Senhor é Espírito. E onde está o Espírito, há liberdade. Nós estamos libertos, apesar desse mundo que nos fica trancafiando as pessoas, É na economia, é na situação na educação. E vê as nossas universidades como é que estão nos dias de hoje, apedrejadas, pichadas, trancafiando. Mas onde está o Espírito Santo, temos livramento, temos liberdade, e o Espírito Santo de Deus continua nos dando esse livramento, nos dando essa liberdade. Mais um texto, Gálatas capítulo 5, versículo de número 13. Gálatas 5, 13. Outro irmão, por favor.
pelo amor. Coisa maravilhosa, né? Nós temos a liberdade. O texto está dizendo, não usei da liberdade para dar ocasião à carne. É o que as pessoas dizem. Eu tenho a minha vida é minha, eu faço o que quero, eu vou para onde quero, chega a hora que quero, eu bebo, eu fumo, eu participo da prostituição, de todo tipo de maledicência, porque eu mando na minha vida. Ou seja, está usando a sua liberdade para dar vazão à carne, para fazer a vontade da carne. Mas nós não estamos aqui para fazer a vontade, nós fomos libertos para fazer a vontade do Senhor, para vivermos na presença do Senhor, para obedecer a Cristo Jesus Todo-Poderoso. E por último, Salmo 79, verso 9, estamos encerrando. Salmo 79, verso 9. Outro irmão, por gentileza. Salmo 79, 9. Mais um irmão, Salmo 79, verso 9. Essa é uma oração. Assiste-nos, ó Deus, Salvador nosso. Temos que estar orando todos os dias nesse sentido. Assiste-nos, ó Deus, Salvador nosso, pela glória do Teu nome. Livra-nos e perdoa-nos dos pecados por amor do Teu nome. Louvado seja Deus, irmãos, que nós temos essa alegria, esse regozijo, essa condição de conhecer uma palavra dessa e estar clamando a Deus, como o salmista Asaf clamou aqui. Isso é um clamor que Asaf fez na presença do Senhor. Assiste-nos, ó Deus, Salvador nosso. Que o Senhor continue nos assistindo, que o Senhor continue nos abençoando, fortalecendo e nos dando entendimento para ouvir a sua voz. Deus nos abençoe.